Você não terá nada, mas será feliz. Pelo menos foi o que disse Klaus Schwab em 2016 em uma das previsões no Fórum Econômico Mundial. Isso que você está vendo aí na sua tela é a minha newsletter. Se você não está inscrito ainda, aproveita, se inscreve no canal, deixa o like, já se inscreve também na news para receber toda sexta-feira, meio-dia, basicamente um texto aqui falando sobre as maiores revoluções, as maiores mudanças que estão acontecendo no mercado e como você ficar atualizado sobre tudo isso. Em uma desses episódios, dessas séries que foram escritas, eu resolvi abordar o BI, ou Renda Básica Universal, para que a gente possa compreender, começar a entender algo que está, digamos, cada vez mais em alta. Se você olhar aqui também, tem vários artigos falando sobre por que Sam Altman ele defende tanto a renda básica universal, e não só ele. Nós temos aí Elon Musk, basicamente todos os investidores, né? Bill Gates, todos os grandes empresários defendendo a mesma coisa. E aí, será que isso é para controle de nós, né? Nós meros mortais? Será que isso é porque eles são bonzinhos? Será porque eles estão vendo algo que nós não estamos vendo? Por que todo grande empresário, esses bilionários, estão advogando a favor da renda básica universal? E o que está acontecendo? Será que isso é utopia? Será que realmente vai acontecer? O que seria se a gente pegasse, por exemplo, 45 milhões de dólares e jogasse isso por alguns anos para algumas pessoas para ver o que ia acontecer? Será que a gente teria alguns dados sobre isso? Pois é, esse estudo foi feito e esse é outro caso de estudo aqui, outra informação que eu quero conseguir passar para vocês nesse vídeo, que basicamente a OpenAI fez esse trabalho onde eles distribuíram uma renda básica para várias pessoas ao longo de alguns anos, e com isso a gente obteve muitos dados extremamente interessantes. E eu vou passar por eles aqui para vocês também, para a gente revisar. E, é claro, a gente tem sempre a opção de utilizar IA para isso, e para que você também comece a fazer isso, eu vou fazer exatamente agora aqui. Ó. Qual foi o resultado final do experimento da OpenAI com renda básica universal, onde investiram 45 milhões. Então aqui você está vendo, Alan, não está usando o Google, por que está usando o Perplexity? Bom, Perplexity é uma ferramenta de pesquisa utilizando IA generativa, usando modelos por trás ali de LLMs, que basicamente consegue, além de trazer as informações, ela pesquisa, né, em várias fontes da internet, mas também você consegue conversar com essa pesquisa. Então, eu particularmente uso. Não tenho usado a versão Pro nesse momento, porque eu estou usando testando outras ferramentas, mas estou quase voltando para a versão Pro. Então já fica a recomendação aqui para você, que assim como eu, gosta de fazer pesquisas. Então olha só, o que ele nos trouxe aqui. O experimento de renda básica universal, financiado por Sam Altman, CEO da OpenAI, envolveu um investimento de 45 milhões de dólares e durou 3 anos. Durante esse período, milhares de participantes dos Estados Unidos receberam mensalmente $1.000, ou $50, com o objetivo de avaliar como essa renda adicional impactaria suas vidas. Os resultados aqui. Que é os resultados que a gente tem aqui, né? Basicamente, que a gente consegue abrir aqui e entrar de forma um pouco mais profunda. E foi bem interessante. Sinceramente, eu não esperava que as pessoas fossem investir, digamos, de forma tão interessante. Né? Eu imaginava que seria realmente mais desperdiçado, mas não. Como a gente vê aqui, boa parte disso foi revertido para necessidades básicas, estudo e investimento em moradia, né, em melhorar a moradia. E 26% foi investido em suporte, ou seja, em ajudar outras pessoas da família e tudo mais. Então foi bem interessante a forma como foi utilizada. Aqui está basicamente as notas fiscais, então onde é que as pessoas gastaram alimentos e bebidas, aluguel, transporte, suporte para outras pessoas, cuidados com a criança, cuidados com a casa, saúde, e aqui vai vindo. Então foi interessante, essa análise para mim não seria, 10% foi investido em cuidados dentais, teve um aumento de $20 no gasto com saúde, e olha só, isso aqui para mim que foi uma das coisas incríveis. Eu sinceramente pensei, cara, essa galera vai pegar e vai usar isso pra pinga, né? Tipo, quando tu dá dinheiro pro mendigo, por exemplo, pra alguém assim, que as pessoas fazem normalmente, né? Uso pra pinga, uso pra outra coisa. E
teve um decréscimo, ou seja, teve uma diminuição de 20% nessas famílias de problemas com álcool. Então, teve muito dado extremamente interessante. O link, novamente, está aqui embaixo para você poder conferir. Não houve aqui problemas, inclusive, relacionados à diminuição do trabalho. Houve, sim, até onde eu estudei e li, muitas pessoas que aproveitaram esse recurso para poder fazer uma realocação, ou seja, usar esse recurso para estudar algo ou para conseguir ficar um tempo buscando outro tipo de trabalho, mas não houve as pessoas simplesmente querendo largar tudo e viver dessa renda, até porque é uma renda básica, considerando que é $1.000 a $50. Nos Estados Unidos isso é uma renda bem baixa para poder se viver, né? Então realmente é um complemento, ainda não é uma renda que vai manter a pessoa trabalhando 100% vivendo só com isso, mas a gente consegue ter uma noção bem interessante de várias informações aqui. E olha só o que eu estava falando, aumentou em 10% a busca por trabalho. Então, quem recebeu teve aumento de 10% de estar mais ativo buscando trabalho. Então, teve várias coisas bem interessantes aqui que saíram dessa pesquisa, né, desse experimento. E basicamente aqui, com essa ferramenta, que é o Perplexity, se você não conhece ainda, você consegue fazer perguntas. Por exemplo, quais foram os maiores impactos dia a dia? Faça uma lista de onde as pessoas mais gastaram positivamente elas. Então, alimentação primeiro, né? Precisava de dinheiro para comprar alimentos. Impacto, a segurança alimentar aumentou, reduzindo o estresse financeiro e melhorando a saúde física e mental. Cuidados médicos, o dinheiro foi utilizado para cobrir despesas médicas e medicamentos. O acesso ao cuidado de saúde melhorados, resulta em uma saúde melhor. Habitação, pagamento de aluguéis e contas relacionadas à moradia. Educação, investimento em cursos. Parte da renda foi poupada ou investida. Transporte, atividades recreativas. Vou perguntar aqui, houve gastos de forma improdutiva ou prejudicial, como aumento de consumo de álcool ou drogas? Não há evidências claras que participam do experimento da renda básica universal, financiado pelo papel, e ter gastado dinheiro de forma improdutiva ou prejudicial. Então aqui está, né, explica, inclusive ele bota aqui os links para todos os artigos que ele está pesquisando. Basicamente ele diz que não tem informação sobre isso, né? Legal, Alan, tá, mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver, eu mostrei isso aqui para vocês, porque já foi feito um estudo sobre isso. Então assim, imagina, uma empresa, basicamente, a OpenAI aqui, foi a principal financiadora, se não a única financiadora desse projeto, onde foi, durante 3 anos, investido $45 milhões. É coisa pra caramba, foi muita gente impactada por isso. Já existem outras cidades dos Estados Unidos que estão fazendo experimento, existem outras cidades da Europa que estão fazendo experimento, e os resultados, de uma forma geral, têm sido extremamente positivos. E isso está sendo cada vez mais discutido e mais abrangente a possibilidade da gente ver isso acontecer antes de 2030. E por que isso é importante para você? Isso é importante para você porque simplesmente muda de uma forma bem grande a dinâmica com a qual a gente lida com recursos e também, basicamente, também o controle que o governo começa a ter sobre tudo, né? Uma vez que o governo é esse paizão, essa mãezona que vai te fornecer tudo o que você precisa, daí você vai ter que estar mais de acordo com as regras do jogo que eles vão dizer quais são. Então, por isso que eu acho tão importante a gente entender isso tudo, porque não é uma teoria da conspiração, como você está vendo aqui. Já existem experimentos, já existem muitas informações. Se você dá uma pesquisadinha por aí, você já vai encontrar bastante coisa. Como você pode ver aqui, esse artigo mesmo da Forbes do mês passado, a gente tem aqui as informações. Porque Sam Altman passou a defender uma renda básica universal. O fundador da OpenAI já distribuiu 45 milhões, defende solução do futuro em que a IA assumirá o emprego de todos. Se tem uma coisa que todos eles, se a gente pega os três, né, o Elon Musk é aquele cara brigão, complicado, que gosta de encher o saco de todo mundo, mas se ele botar ele numa mesa com o Zuck, com o Mark Zuckerberg e com o Sam Altman, os três vão concordar pelo menos em uma coisa, que nós vamos precisar de renda básica universal. Então é interessante você, no mínimo, entender o que é isso aí que vem por aí.
E para isso, né, eu escrevi aqui essa news, onde você pode ler ela na íntegra. Aqui eu vou pegar e passar algumas partes dela que eu acho que são interessantes para você ficar por dentro do que está acontecendo. Como eu falei, no comecinho do vídeo aqui, você não terá nada, mas será feliz. Essa não é uma frase minha, essa frase é do Klaus Schwab, que é basicamente, se não me engano, o diretor ou o presidente principal do Fórum Econômico Mundial. E lá, em 2016, ele falou isso. Por que ele já falava sobre isso? Muita gente levantou isso como se fosse uma teoria da conspiração, como se fosse reptilianos, como se fosse algum comando Illuminatis querendo dominar o mundo, mas a realidade ela é talvez mais chata do que isso. A realidade é que nós estamos desenvolvendo tecnologias que basicamente vão substituir a necessidade da maioria dos empregos, vão suprir essa necessidade da maioria dos empregos e, consequentemente, vamos ter muitas pessoas precisando de ajuda. Não é à toa que aqui no Brasil a gente tem, por uma série de situações diferentes, mas a gente tem aqui nossa Bolsa Família, que também é algo que é um assistencialismo, quase que uma renda básica universal. Não é universal, mas é uma renda básica que uma boa parte da população ganha. E imagina que isso vai ser simplesmente algo que vai ser universal. Todas as pessoas vão começar a ganhar algo relacionado a isso. Por quê? Porque é por uma necessidade. As pessoas ficando sem trabalho, elas precisam de alguma forma sustentar. A economia precisa de pessoas com dinheiro para sustentar. Uma coisa que é interessante daqui é que, como você pode ver aqui, até trato aqui nessa news sobre a suposta teoria da conspiração aqui, a suposta conspiração da economia, porque não é uma conspiração, pode ter sido em algum momento, porque, sinceramente, uma conspiração que eles falam no microfone o que está acontecendo, eles estão falando na tua cara o que está acontecendo, está tudo na tua cara, tu só não acredita se você realmente quiser colocar um chapéu de alumínio aí e não querer saber o que está acontecendo, porque está na cara o que está acontecendo, que é basicamente uma substituição em massa do trabalho das pessoas. E isso a gente não tem como fugir. Não adianta, como alguns até falaram já, alguns especialistas em IA, que são mais doomers, né? Aquelas pessoas que querem impedir, digamos, o apocalipse da IA, elas gostariam que fosse até bombardeado os servidores. Não adianta fazer isso. A gente simplesmente vai ter que entender como se adaptar a essa nova realidade. Como a gente consegue fazer com que as pessoas possam ter uma transição mais adequada, uma transição que seja mais pacífica, que seja mais tranquila possível nessa grande revolução que a gente está vivendo. A verdade é que o mundo já mudou. Se você olhar para a hegemonia americana, hegemonia onde os Estados Unidos tinha esse poder global, isso já não é mais atual. Nós temos a China dominando boa parte da economia, nós temos vários países se desenvolvendo e criando novas tecnologias. Então, basicamente, o que a gente conhecia até então já mudou. Esse reset já aconteceu. Não é mais algo só aqui que o Fórum Econômico Mundial está trazendo. E como você pode ver, que eu escrevi aqui, o grande reset ele ganhou muita mídia, principalmente lá em 2018, 2019, onde eu lembro que as pessoas estavam falando disso como se fosse realmente algo como uma teoria da conspiração, como algo que era só sensacionalista e que não mudaria nada. Só que nós estamos agora, em 2024, falando constantemente, sendo bombardeados, se você está pesquisando sobre isso, sobre esse tema de renda básica universal, que muda basicamente todo o sistema econômico. Então, já está acontecendo. E quando a gente vai pensar em como isso relaciona com o trabalho, realmente, e como isso se relaciona também com propriedade, porque na medida que a gente começa a jorrar dinheiro na economia, o que acontece normalmente? O preço das coisas, principalmente aquelas que são escassas como terrenos, propriedades, sobem, vão às alturas. E isso já vem acontecendo. O poder aquisitivo, se a gente for comparar desde lá dos anos 60, só vem caindo. E não só no Brasil, mas no mundo inteiro e nos Estados Unidos também. Hoje, pouquíssimas pessoas têm uma capacidade financeira de comprar uma casa. A maioria das pessoas alugam. E, de certa forma, isso às vezes é muito bom. Você tem uma mobilidade maior, você consegue, por exemplo, se você trocar de emprego, se você quiser experienciar, morar em outro lugar, isso não te prende. Mesma coisa com carros, a gente vê um movimento muito grande acontecendo com aluguéis de carros e por aí vai. Isso, essa economia compartilhada é algo que pode estar um pouquinho agora, não tão em alta como já esteve, mas ainda assim. O que é o Uber, né? E a uberização? A gente ter recursos onde você simplesmente pede algo para um aplicativo, chega e você pode usar. E isso
tem acontecido e vai acontecer cada vez mais, até porque o custo, à medida que a gente começa a imprimir mais dinheiro e que a gente começa simplesmente a jorrar mais dinheiro na economia através de uma renda básica universal, é natural, por mais que a produtividade aumente através da tecnologia, que a inflação também suba. E isso vai fazer com que não será necessariamente o fim da propriedade, como aqui eu escrevo, mas eu mostro aqui que basicamente a gente começa a vivenciar um momento na história da humanidade onde é muito mais difícil de uma pessoa conseguir ter uma propriedade do que antes, do que pelo menos nas décadas anteriores. E isso vai ser, a tendência é cada vez aumentar mais. É ser mais difícil adquirir uma propriedade. Até uma das dicas que eu tenho dado para familiares, amigos e tudo mais é, cara, compra alguma coisa, porque o dinheiro vai ser cada vez mais líquido, o dinheiro vai valer cada vez menos. Se a gente for olhar para o real, é uma das moedas mais valorizadas do mundo. Então a gente já vive num país que já não tem uma moeda muito forte, pelo contrário, uma moeda fraquíssima, e vivemos num mundo que o dinheiro basicamente está perdendo cada vez mais o valor. Propriedade é algo que renda básica universal, eu acredito que compromete diretamente. Então a gente vive num momento agora ideal para que quem quer fazer uma aquisição, aqui não é uma recomendação de investimento, né, mas é uma recomendação do Alan, do que eu faria e do que eu faço, né? Uma coisa que eu tenho feito é comprar casas, terrenos, porque eu acredito que é aqui que está o dinheiro que vai, digamos, sobreviver, né? Ter uma propriedade, ter algo que é mais factível no mundo, onde essa liquidez toda vai fazer com que a inflação coma todo o valor que existe desse recurso. O que mais que eu botei aqui para vocês? Teve outro evento também que o Elon Musk falou lá em 2017 sobre isso. Eu lembro que eu assisti essa entrevista. Eu vou deixar o link para essa entrevista também aqui no vídeo para vocês. E eu lembro que foi um choque para as pessoas quando o Elon Musk falou sobre isso, porque ainda era pouco falado. Talvez seja um choque para você que está assistindo esse vídeo aqui, mas a gente está em 2024. A gente já passou aqui mais de 7 anos, né? Já passou 7 anos que o Elon Musk deu essa entrevista, mais de 7 anos lá que teve aquele Fórum Econômico Mundial onde foi falado sobre isso. Então, o tempo está passando. A diferença é que algumas pessoas já estão mais atentas a isso há mais tempo e já estão se preparando para isso. Se você vai olhar para o que esses bilionários estão fazendo, basicamente eles estão comprando terra sem parar. Por que será que eles estão comprando terra sem parar enquanto eles falam para nós que nós não teremos nada, mas seremos felizes? Eu prefiro comprar, então, fazer um movimento que eles estão fazendo de comprar itens, né? Comprar propriedades, comprar algo com um recurso financeiro que possa ter esse valor mais assertivo, né? Com a automação, nós teremos abundância, o custo de produção de quase tudo que precisamos será muito barato, a renda básica universal será necessária e o grande desafio será como as pessoas vão encontrar significado, já que seu trabalho não será mais necessário. Esse é até um tema que eu pretendo trazer aqui para o canal, falando sobre a era pós-renda básica universal, né? Ou pós-AGI. Porque uma vez que a gente perder essa capacidade econômica, né? A gente se tornar economicamente inúteis, ou seja, a gente não consegue mais gerar riqueza. Bom, o que eu vou fazer na minha vida? Para que eu sirvo? Né? Isso é uma questão muito interna do ser humano, de ter essa necessidade de produzir, de trazer, pelo menos na maioria das pessoas que eu conheço. E muitas pessoas até, tem algumas estatísticas que apontam que, não necessariamente por uma questão da idade, mas as pessoas que se aposentam mais cedo, elas morrem mais cedo do que pessoas que não se aposentam. Então a gente tem uma necessidade, na natureza, tudo aquilo que não está crescendo está morrendo. Ou seja, quando a gente começa a não utilizar mais um músculo, ele atrofia. Quando você para de utilizar o cérebro, você também começa a esquecer as coisas. Quando você para de estar utilizando ele de uma maneira mais produtiva. E a mesma coisa também é com as pessoas que simplesmente deixaram de trabalhar. Agora imagina o que vai acontecer. A gente já viu, teve um experimento disso que foi na pandemia, né? Muitas pessoas precisaram obrigatoriamente ficar em casa sem poder trabalhar. E o que aconteceu? Muitas pessoas entraram em depressão. A gente tem até hoje muitas pessoas precisando ainda de tratamento, de ansiolíticos por conta do que aconteceu na pandemia. Agora imagina que a pandemia foi simplesmente um experimento, entre aspas, foi simplesmente uma provinha daquilo que vai vir através dessa mudança que está acontecendo na economia global através da IA. Se você comparar ali, por exemplo, o próprio Elon Musk, quando ele assinou aquele documento, onde vários cientistas assinaram, vários influenciadores assinaram para parar a IA, enquanto isso o Elon Musk estava comprando o Twitter, basicamente uma base de dados para ele treinar outra IA. Então, não acredito que o Elon Musk estava tentando parar a IA, e sim ele estava tentando parar a concorrência para ele poder ir lá e buscar a concorrência. O que a gente está vendo é uma corrida gigantesca por poder. Imagina que essas grandes corporações
vão basicamente comandar o mundo. Se você já jogou jogos futuristas, cyberpunks, como Cyberpunk 2077, você já percebeu, já viu que no futuro grandes empresas controlam, né, cidades, controlam países. Vamos ser sinceros, isso de certa forma já acontece. Com isso, essas pessoas, como todas as outras, estão voltadas a um poder, a uma busca por poder. E imagina que com renda básica universal, basicamente está todo mundo na mão dessas empresas ou governos. E aqui eu acredito que é o ponto de maior atenção que a gente precisa ter, porque esse controle, basicamente, ele significa que nós teremos que ter uma contrapartida nossa, teremos que abrir mão cada vez mais da forma como às vezes nós pretendemos ou desejamos viver para poder estar de acordo com normas para poder receber a mesada. Ou seja, você vai ter um papai e uma mamãe ali que vai te dizer como você deve se comportar para poder receber essa mesada no final do mês. Na China já tem, não só na China, tem vários países, né, que existem esse sistema de, digamos, de social score ou score social. Você mesmo aqui no Brasil tem várias formas disso, né? A gente tem o Serasa, a gente tem a SPC, a gente tem vários sistemas que basicamente tem um score nosso, não é à toa você entrar no Serasa, tem literalmente uma pontuação lá sua. Só que imagina que a gente vai ter uma métrica que vai calcular, inclusive, nossas interações com as pessoas. Inclusive, nós agimos no trabalho, ou nos estudos, ou até mesmo na navegação. Se você comentar alguma coisa ruim sobre o governo, se você comentar alguma coisa ruim sobre alguém que você não poderia comentar, tudo bem, que no Brasil também não é tão diferente assim, a diferença é que ainda você não recebe necessariamente de acordo com se você comenta sobre alguém ou não na internet. E isso tende a ser cada vez... A gente vive num governo de maior vigilância, né? Num capitalismo de vigilância. A gente já vive basicamente em mas pensa que isso vai se agravar. Ou seja, a gente vai ter esse ponto de atenção que eu acho que é importante aqui. E por que essa galera toda quer esse poder todo? Bom, eu acredito que... Porque o poder corrompe, né? Pessoas que querem ter acesso ao poder querem mais poder ainda. E não necessariamente, às vezes... por mais que elas digam algo como pela liberdade da expressão, para que as pessoas tenham potencial, a verdade, ao meu ver, é que o ser humano busca por isso e não necessariamente existe uma razão benigna por trás. Ou seja, não estou dizendo que isso aqui é tudo uma conspiração para nos dominar. O que eu estou dizendo é o básico, que se você quiser ter mais independência, o ideal é que você busque não depender apenas dessa renda básica universal. E eu sei que a maioria das pessoas que estão me escutando aqui não querem depender dessa renda básica universal, mas você precisa entender que se você não se atualizar, se você não estiver preparado, se você não conseguir se qualificar para poder gerar e ser uma pessoa que consegue agregar valor, gerar valor, você não vai ter muita escolha a não ser seguir essa regra, baixar a cabeça e basicamente ficar dependente desse estado. Então, basicamente aqui o que eu queria trazer para vocês, depois vem aqui, leia toda essa news, tem muita informação bem interessante aqui que eu trago para vocês. Indico livros também no final, indico alguns livros também sobre isso e alguns livros sobre isso, mas como mensagem final aqui para vocês sobre isso, é um tema que eu desejo trazer de forma mais recorrente aqui para o canal, porque eu acredito que nós vamos estar cada vez mais próximos disso a partir de agora, e é algo que a gente precisa discutir, algo que a gente precisa conversar, algo que a gente precisa no mínimo estar atentos e alertas sobre isso para poder nos preparar, para que a gente possa não ser tão dependentes assim. Eu tenho uma visão mais libertária, digamos, né, de depender menos possível. Eu tenho um valor muito forte que é liberdade, e se você, assim como eu, tem esse valor de liberdade, então eu tenho certeza que você vai valorizar as informações que eu venho trazer aqui para vocês, que vai ser basicamente informações de como você se prepara para isso e como você não virar refém de simplesmente ser aqui uma pessoa que depende do Estado para sobreviver. Eu não quero isso para vocês que me acompanham aqui no canal. Eu quero que vocês possam, pelo contrário, desfrutar dessa abundância que a inteligência artificial consegue gerar, essa alavanca maravilhosa, que vocês possam desfrutar desse momento da história da humanidade e que vocês possam construir não só a riqueza, mas também um trabalho de valor, um trabalho que realmente gera para vocês uma recompensa intrínseca, não só extrínseca, ou seja, não ganhar só prêmios. Aqui mesmo você está vendo aqui no meu escritório tem vários prêmios, mas não só ligado a prêmios, mas que você também possa realizar um trabalho que está conectado na sua zona de agilidade e que você consegue fazer isso com prazer.
E a gente vive num momento ideal para isso. A gente vive num momento hoje onde, independente do assunto que você se interessa mais, independente daquilo que você gosta mais de fazer, isso pode ser rentável e escalável através do marketing digital e também através de inteligência artificial. Então a ideia aqui é te dar ferramentas, te dar fundamentos, te dar direcionamento para que você possa desfrutar dessa época, desse momento histórico e não virar um refém daquilo que vai ser uma consequência de toda a inovação que a gente está vivendo. Se você quer mais vídeos como esse aqui, se você gostou desse assunto, então deixa aqui o like, se inscreve, deixa um comentário. Deixa um comentário sobre o que você está achando sobre tudo isso de renda básica universal. Será que vai realmente acontecer? Será que é um plano de domínio? Será que é simplesmente pessoas bem-intencionadas querendo fazer o bem para mais pessoas? O que você acha de tudo isso? Será que é verdade? Será que vai acontecer mesmo? Ou está muito no futuro? Será que vai acontecer até 2030? Eu, sinceramente, acredito que estamos caminhando rapidamente para isso. Não sei dizer quando, mas tudo indica que em breve teremos algo assim e espero poder te ajudar a não ser dependente apenas disso e sim conseguir gerar muito recurso através não só da inteligência artificial, mas de toda a inteligência geral que a gente tem que desfrutar desse momento da história da humanidade. Te vejo no próximo vídeo.